Nós fomos chamados. Nós fomos chamados. Você aí, você que está ouvindo, é um convite, é um chamamento. Por isso que eu digo, nós fomos chamados. Fomos convidados a sermos discípulos. Que coisa! Já pensou? Nós, na nossa condição em que estamos, fomos chamados por Deus. Deus nos chama através de muitos mecanismos para exercermos as funções que Ele vai pôr em cada coração. Aquela função que Ele quer. E nós fomos chamados para ser discípulos. Que privilégio, na verdade. É bom a gente saber essas coisas. Que nós fomos chamados para ser discípulos. É uma maravilha saber isso. Às vezes a pessoa diz, eu não sabia que eu fui chamado para ser discípulo. Participar dessa honra. Mas se você tem a ocasião de ouvir a palavra de Deus, é porque se abriu uma porta, um chamado, para você ser discípulo dele. O modo e a maneira, Deus vai reservar, vai dizer isso no seu coração. E as circunstâncias vão ser apresentadas para você desempenhar esse papel de discípulos. Às vezes, muito pensa que ser discípulo é estar numa plataforma e diante de uma grande multidão e pregar para essa multidão. Esse é um discípulo. E professar curas. E o Senhor vir atuar, fazer grandes milagres, e cantores cantarem e fazer um show. O show da fé. Só quem faz show da fé é discípulo. Muita gente tem essa visão. Mas não. Nós podemos ser discípulos. Agora a forma, Deus vai apontar. Discípulo, quem é discípulo? É aquele que passa as evidências, que produz evidências, que reproduz as evidências. Esse é discípulo. Que evidências vamos reproduzir? Aí está a questão. Aí vai cair na questão dos verdadeiros discípulos. Porque tem os falsos discípulos. E tem os verdadeiros discípulos. Como vamos saber a diferença entre o falso discípulo e o verdadeiro discípulo? É fácil. Não é difícil. O verdadeiro discípulo passa as evidências das Escrituras Sagradas. O que é isso? Que palavra é essa evidência da Escritura Sagrada? Ele vai passar as mensagens de Jesus Cristo, como aquelas que saíram da boca dele. Esse é o verdadeiro discípulo. A base, o fundamento dele é as Escrituras Sagradas. E o falso discípulo, como você vai conhecer? É aquele que vai passar as interpretações das Escrituras Sagradas. Como é que é isso? As interpretações da Escritura Sagrada. Ele vai passar pensamento de grandes medalhões, de grandes homens, de grandes mulheres. Ele vai se espelhar em medalhões, em grandes homens e grandes mulheres. O que aqueles grandes homens e mulheres espelharam, passaram na vida, ele vai tomar aquela linguagem e vai passar para o seu povo. Ele não vai passar o que o Espírito Santo diz ao seu coração. Ele não conhece o Espírito Santo. Ele às vezes fala do Espírito Santo, mas ele não conhece. Porque ele não sabe como ouvir o Espírito Santo. Ele só sabe ouvir o que dizem os grandes medalhões. Os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes modelos. São seguidores dos grandes modelos.
São discípulos dos grandes modelos. Cá entre nós, eles não são discípulos do Espírito Santo. Eles nunca ouviram nas Escrituras que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O quê? Merece repetir, né? Os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Mais uma vez, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Mas estes falsos profetas, eles não são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles são dirigidos pela fala dos grandes medalhões, dos grandes personagens. E seguem toda a sua linguagem passo a passo. E são fiéis. E são gente sinceras. São gente honestas. O tipo que a gente pode destacar aqui para mostrar esses falsos profetas como gente sinceras, honestas, que seguem os grandes medalhões, os ensinamentos dos grandes medalhões, as suas doutrinas, os seus dogmas, a sua fé, e fazem sua fé, fazem dos ensinamentos, dos dogmas, desses grandes medalhões ilustres, desses modelos, a base da sua fé. O exemplo que a gente pode colocar aqui, para nos fazer lembrar, é quem? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, aquele que mais tarde se tornou apóstolo Paulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tinha orgulho dos seus ensinamentos. Saulo de Tarso tinha orgulho das suas doutrinas. Saulo de Tarso tinha orgulho da sua religião. Ele seguia a religião dos fariseus. E ele falou da sua própria boca que nesta religião dos fariseus, ele, Saulo de Tarso, se colocava entre os principais de todos os aprendizes. Ele estava em destaque. E ele falou também que ele teve um grande mestre, Gamaliel, um homem que naquela época era o destaque entre os mestres. Gamaliel foi o mestre de Paulo, e Paulo seguia as pegadas de Gamaliel. Olha a pegada de quem Saulo de Tarso seguia. De quem? De um grande medalhão. Quem era o medalhão da época de Paulo? Gamaliel. E Saulo seguia a doutrina, os dogmas, as mensagens de Gamaliel. Produto final. Saulo se forma, recebe poderes, vai trabalhar. E o que brota no coração de Paulo? O ódio. O ódio. O ódio por uma seita, ele denominou seita, chamada cristã. Foi tanto ódio dele que ele queria, pôs como meta, extirpar a seita dos cristãos. Erradicar essa seita desta terra. E ele mostrou isso com fatos. O primeiro fato que ele fez foi concordar com a morte de Estevão. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E, concordando com a morte, aconteceu, por ironia do destino, que a capa de Estevão caísse nas mãos de Saulo de Tarso. E capa simboliza o quê? Manto. Capa é o manto, é a autoridade. Esse manto de Saulo, o manto de Estevão, caiu nas mãos do apóstolo. Do apóstolo não era apóstolo, ele era Saulo de Tarso. Caiu na mão dele a autoridade desse homem. Eu sei que na história ele saiu perseguindo os cristãos, jogando cristãos
na cadeia. E os cristãos daquela época, ao falarem de Saulo de Tarso, tremiam, pois este homem era cruel. Sua meta era destruir, extirpar a seita cristã. E quem pertencia a essa seita sofria nas mãos dele. Mas por ironia do destino, esse homem que terminou com a capa de Estevão na mão, após a morte dele, indo por caminho de Damasco, caiu do cavalo. Porque alguém apareceu a ele e disse: Saulo, 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 por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A partir dali, houve uma mudança radical nesse homem. Ele teve um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. E esse homem mudou. Esse homem tinha algo de bom nele. Ele estava dentro de uma seita, era um falso profeta. Ele não conhecia Jesus Cristo. Ele não tinha um conhecimento verdadeiro com Deus. Ele não tinha uma experiência verdadeira com Deus. Esse homem sincero no seu coração, que estava fazendo tantas atrocidades contra os cristãos, pondo os cristãos na cadeia, concordando na sua morte, judiando deles. Era um homem sincero. Fazia todas aquelas obras más no seu intuito sincero. Era sincero. Mas o que é que estava errado? A crença dele, as doutrinas, os ensinamentos, que não eram ensinamentos do Espírito Santo, eram ensinamentos dos grandes medalhões da época. Este homem não seguia o Espírito Santo, ele tinha um medalhão, ele seguia Gamaliel e as pegadas de Gamaliel. O produto final foi isso. Mas como era sincero no seu coração, Deus teve uma grande misericórdia e ele teve um encontro com o próprio Cristo no caminho de Damasco. E a partir dali, ele recebeu a base para o que ele foi desenvolver mais tarde e transformar-se no grande apóstolo Paulo, aos gentios, um pregador aos gentios, que agora recebeu sobre si aquilo que ele aplicava aos outros, o manto da perseguição dos judeus. Agora os judeus se envolveram contra este Saulo de Tarso e o perseguiram. Só que agora ele recebeu um outro nome, Paulo. É o Paulo, o apóstolo Paulo. Então nós podemos ver a diferença do falso profeta e do verdadeiro profeta. O falso profeta segue as pegadas de quem? Dos homens. E essa pegada dos homens vão se traduzir nas doutrinas, nos dogmas, nos ensinamentos, nas lições. Hoje se dão lições aos domingos, aos sábados, às quartas. E, conforme o dia de cada um, lições baseadas em conhecimento de homens. Então, demos a figura, na figura de Saulo de Tarso, do falso profeta. E o mesmo Saulo de Tarso pode representar agora a figura do profeta verdadeiro, quando agora ele recebe um outro nome, Paulo. Agora ele é Paulo. Paulo aos gentios. Paulo agora que é cheio do Espírito Santo. Paulo agora que é guiado pelo Espírito Santo. Paulo que agora abandonou as pegadas de Gamaliel. Esse daí, que é guiado pelo Espírito Santo, vai dizer mais tarde,
Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Esses são os verdadeiros, o quê? São os verdadeiros profetas. Aqueles que trazem a presença de Deus a este mundo. E como nós dissemos, como nós vamos trazer a presença de Deus a este mundo? Nós trazemos a presença de Deus a este mundo quando nós colocamos diante dos olhos do mundo as boas novas, as mensagens de Jesus Cristo. É uma outra qualidade de vida, é um estilo de vida. E essas mensagens, ela tem um procedimento. Ela vem quando você ouve as Escrituras Sagradas. Pois a fé vem por ouvir as Escrituras Sagradas. A fé vem por ouvir, diz a Escritura. A fé vem por ouvir. E quando você ouve, num dado momento, o Espírito Santo ilumina um ponto das Escrituras. É esta iluminação, esse entendimento, que é a base para você afirmar: agora eu tenho a fé verdadeira. Agora eu tenho a ferramenta para enfrentar e destruir as circunstâncias tenebrosas, difíceis que aparecerem na minha vida. E agora, você é um cristão verdadeiro. Um cristão que aprendeu muitas coisas. Aprendeu a direção de Deus. Aprendeu a visitação de Deus. Aprendeu a presença de Deus na sua vida. Aprendeu a ouvir a voz de Deus. É uma boa nova, né? Moisés levou 40 anos para aprender a sabedoria do homem. E 40 anos lá no deserto para aprender a ouvir a voz de Deus. E depois passou mais 40 anos mostrando a glória de Deus para os homens, mostrando o poder de Deus para os homens. Hoje você aprendeu a ver o verdadeiro profeta. Você aprendeu a como ouvir a voz de Deus. Você aprendeu como ser um verdadeiro profeta nesse mundo, um discípulo de Cristo. Você foi chamado para ser um discípulo de Cristo. E aí está, em breves palavras, o processo de se tornar um discípulo de Cristo. Aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, que é a nossa fé. E essa fé vem por ouvir. E depois usar essa fé. É isso que faz o verdadeiro discípulo. Ele usa essa fé. Ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. É uma boa nova, né? Como se tornar um discípulo verdadeiro de Deus.